Olá, estamos mais uma vez aqui de encontro com vocês, dessa vez a nossa quinta aula da turma de eletromecânica, a disciplina Máquinas Mecânicas. Eu sou o professor Marley Oliveira e juntos nós vamos estar encarando mais esse desafio, mais essa jornada rumo à formação técnica profissional de cada um dos senhores. Nós vamos estudando nas aulas passadas, componentes de motores de combustão interna e externa, e paramos no sistema complementar dos motores, onde tratamos de sistema de lubrificação e sistema elétrico. Então vamos dar continuidade nessa quarta parte aqui da quarta aula, tá? Sistema de lubrificação e sistema elétrico, e por conseguinte vamos estar entrando aqui na quinta aula, que é o princípio de funcionamento dos motores de combustão interna, onde nós iremos tratar de ciclos termodinâmicos, classificação dos motores segundo o ciclo termodinâmico, processo de combustão nos motores, fases ou termos de funcionamento dos motores alternativos. Então, a nossa quinta aula nós vamos dar complemento à quarta aula, tá? E já iniciar também parte do princípio de funcionamento dos motores de combustão interna, ok? O filtro de óleo, nós vamos falando do sistema de refrigeração do motor, ou arrefecimento, como é mais conhecido, né? O filtro de óleo é posicionado após a saída da bomba de óleo para que as impurezas sejam retiradas pelo elemento filtrante antes da passagem do óleo lubrificante para o motor. Composição do filtro de óleo lubrificante. O filtro de óleo é constituído de carcaça e papel especial. A carcaça é fabricada em chapa de aço, oferecendo grande resistência às pressões internas. Já o papel especial é tratado, resinado, conrugado, plissado homogeneamente, proporcionando alta eficiência na retenção dos contaminantes e baixa restrição ao fluxo do óleo. Então nós temos aqui um esquema de filtragem, tá? Aqui os mancais, tá? O filtro de óleo, válvula reguladora de pressão aberta e bomba de óleo. Então aqui é o diagrama básico do sistema de lubrificação. Os filtros lubrificantes devem atender às funções de reter a todos os contaminantes que possam causar danos ao perfeito funcionamento do motor, mantendo as características de estrutura do óleo, uniformidade de circulação e eficiência no período de uso pelo motor, e oferecendo proteção máxima para os motores. Aqui detalhes do elemento filtrante, ok? Aqui o papel plissado, sanfonado, ok? Um papel que é feito especial, ok? E esse papel também é resinado, como diz aqui na especificação dele. Os contaminantes contidos no sistema de lubrificação, principalmente os abrasivos metais provenientes do atrito das partes móveis do motor e da decomposição química que permanecem em suspensão no óleo lubrificante, e do carbono resultante da queima do combustível, que causa o desgaste prematuro, reduzindo assim a vida útil do motor. Trocador de calor. O trocador de calor é um intercambiador de calor, é um dispositivo que permite manter o óleo lubrificante na temperatura ideal de trabalho, independentemente da carga do motor ou de fatores externos. Fluindo por um sistema de canais em contato com o circuito de água do sistema de arrefecimento, o óleo lubrificante é aquecido rapidamente nas partidas e arrefecido durante o serviço contínuo. Tá? Aqui nós temos o esquema de arrefecimento do óleo lubrificante, primeira camada colmeia, ok? O trocador de calor, ou intercambiador de calor, e o sistema de lubrificação em si, ok? O sistema de lubrificação tradicional admite as seguintes características inerentes ao seu projeto. Primeiro, salpico. A bomba de óleo alimenta as cubas colocadas perto da passagem de cada biela. Estas são munidas de uma colher que chamamos de pescador, que apanha o óleo que passa pela cuba por inércia. O óleo penetra em seguida na biela e lubrifica o moente. Os mancais são diretamente alimentados por tubos que saem do coletor principal, e com a lubrificação por salpico, a pressão fornecida pela bomba é pouco elevada, de 0,1 a 0,4 kg por centímetro quadrado, ok? O manômetro é graduado em metros de colunas de água, ou seja, de 1 a 4 metros de coluna de água, para facilitar a lubrificação em bielas e mancais, e devem possuir grandes ranhuras de circulação, tá? Nós já mostramos aqui os detalhes aqui da figura do sistema de lubrificação, ok? B.
A pressão. O virabrequim possui condutos especiais, o óleo chega aos mancais sob pressão e daí é canalizado antes aos moentes para lubrificar as bielas. Os mancais e as bielas não possuem ranhuras de lubrificação, exceto algumas câmaras de óleos curtas que não desembocam no exterior. A pressão de lubrificação é de 1 a 3 kg por centímetro quadrado e essa pressão impulsiona o óleo como uma cunha entre as superfícies a lubrificar, realizando o atrito fluido. Frequentemente, a cabeça da biela é munida de um pequeno orifício dirigido ao cilindro e destinado a lubrificar os pistões. Em alguns casos, uma canalização ao longo da biela permite igualmente assegurar uma melhor lubrificação do eixo do pistão. Projeção. Essa disposição compreende a lubrificação sob pressão de todos os mancais e a lubrificação das bielas por um jato de óleo. Cada biela tem uma colher. A rotação contra o jato intensifica a penetração do óleo no interior da biela. Por outro lado, o jato de óleo sobre toda a cabeça da biela favorece a sua refrigeração. A pressão de lubrificação é de 3 kg por centímetro quadrado nos motores de pouca cilindrada. A lubrificação por projeção é simplificada. O virabrequim aciona uma roda munida de palhetas e esta roda semi-submersa no óleo do cárter, a sua orientação faz com que ele projete o óleo diretamente sobre a biela e no cilindro. A lubrificação por mistura. O óleo é misturado com o combustível e penetra no motor proporcionalmente ao seu consumo. Esse sistema de lubrificação não é apropriado a motores a 2 tempos, que funcionam com pré-compressão no cárter. A proporção do lubrificante em relação ao combustível é geralmente de 5%. Uma quantidade mais elevada leva ao entupimento das câmaras de explosão e de escape, assim como um empobrecimento da carburação. Sistema de cárter seco. Nesse sistema de lubrificação, o óleo é contido no reservatório independente. Uma bomba de óleo leva do reservatório ao motor, introduzindo-o com pressão nos elementos a lubrificar. Uma segunda bomba, chamada bomba de retorno, aspira o óleo que tende a acumular-se no fundo do cárter e remete ao reservatório. Então nós vemos aqui 5 sistemas de lubrificações, ok? E seja qual for o sistema de lubrificação dos cilindros, é assegurado unicamente pelo óleo projetado pelas bielas em rotação. Quando se põe o motor frio em funcionamento, o óleo circula com dificuldade. A lubrificação dos cilindros é insuficiente e, por isso, justifica o aquecimento do motor em baixa rotação. Em motores de lubrificação sob pressão, não circula nenhum óleo nos primeiros minutos de funcionamento. O salpico e a projeção efetuam com maior rapidez essa lubrificação dos cilindros. Além da questão relativa à lubrificação e à circulação de óleo, deve garantir a refrigeração das bielas e do virabrequim, partindo do reservatório com aproximadamente 50 graus Celsius. O óleo em aquecimento pleno do motor atinge de 80 a 120 graus Celsius quando passa pelas bielas. Em motores novos ou ajustados, as folgas estão no seu mínimo. O óleo circula com mais dificuldade e, portanto, refrigera mal as peças, havendo maior risco de grimpagem ou de fusão do metal anti-fricção por falta de lubrificação. Tá? Aqui, atritos no sistema de lubrificação. Quando duas superfícies em contato se deslocam, uma em relação à outra, ocorre o fenômeno de atrito, que pode ser classificado segundo 3 tipos. Atrito seco é quando em que as superfícies estão em contato sem a interposição de lubrificante. Atrito úmido é em que uma pequena película de lubrificante favorece a fricção sem impedir que as superfícies entrem em contato pela crista das suas rugosidades. Aí nós vemos aqui o esquema de lubrificação no motor. Tá? No mecanismo das válvulas de óleo, absorve uma certa quantidade de calor e lubrificam os balancinhos e as hastes das válvulas. Os pistões transmitem óleo à parte do calor proveniente das câmaras de explosão. Os apoios principais aquecem em consequência do atrito. O apoio da cabeça das bielas também geram calor. O óleo destina-se também a evitar contato entre superfícies deslizantes e absorver o produto resultante da combustão capaz de provocar corrosão ou de ser de qualquer modo nocivo. E continuando, nós temos o atrito líquido, em que a película de lubrificante é contínua e homogênea, impedindo assim que as duas superfícies entrem em contato. Todas as peças em movimento de um motor de combustão interna devem ser lubrificadas de modo a permitirem um atrito líquido, desgaste mínimo. Contudo, na prática, não é exatamente este o resultado que se alcança. Tá? Sob a pressão das peças, o óleo é expulso, a película desgasta-se e a superfície entra em contato, acontecendo o atrito úmido. A passagem do atrito líquido ao atrito úmido é tão mais fácil
quanto maiores forem as pressões e as temperaturas e quanto pior for a qualidade do óleo lubrificante. Então agora vamos entrar na parte mais importante do sistema de arrefecimento do motor, que são os fluidos utilizados em todo esse processo que nós vimos aqui anteriormente, e que são os óleos lubrificantes. Ora, os óleos destinados à lubrificação dos motores de combustão interna devem possuir certo número de qualidade perfeitamente determinada. Os lubrificantes dos motores podem ser constituídos de uma base mineral ou sintética com adição de aditivos. Sob o ponto de vista prático, eles são caracterizados principalmente pela sua viscosidade, seu ponto de combustão e o seu ponto de congelamento. A viscosidade caracteriza as particularidades de encostamento do óleo. Pode-se medir por diferentes métodos, fazendo parte de cada um deles um sistema de unidades. O método Engler é o mais comumente utilizado, ok? O escoamento de certa quantidade de óleo por um orifício de pequeno diâmetro é comparado ao escoamento de uma mesma quantidade de água. A relação dos tempos de escoamento é obtida em graus Engler, relativa à viscosidade do óleo, por exemplo. Um encostamento 6 vezes mais lento que o da água é designado por 6 graus Engler. Pode-se exprimir a viscosidade por C-stock, que é 1/100 de estoque, e a viscosidade física absoluta do lubrificante, isto é, resistência real do deslocamento de suas moléculas, uma em relação às outras. Determina-se a viscosidade medindo a força necessária para fazer deslocar 1 centímetro no seio do lubrificante uma superfície de 1 centímetro quadrado, a velocidade de 1 centímetro por segundo. Para fazer uma medida, usa-se também a massa específica do lubrificante utilizado. Esse método de medição da viscosidade pode ser utilizado por todos os lubrificantes, desde os óleos mais líquidos às graxas mais consistentes. A viscosidade de um óleo modifica-se com a temperatura. Quanto mais quente está o óleo, menor é a viscosidade. A principal qualidade de um óleo deve ser a de que a sua viscosidade seja ainda suficiente para assegurar um atrito líquido a temperaturas de funcionamento das peças do motor de 80 a 150 graus Celsius, com um óleo de qualidade inferior. A viscosidade diminui a tal ponto que o motor só trabalha a atritos úmidos ou desgaste rápido. O ponto de combustão é a temperatura em que o óleo emite vapores suscetíveis de serem inflamados. Ele deve ser mais elevado possível de modo a evitar as fugas por vaporização ao contato com as partes inferiores do pistão do motor quente. A temperatura de combustão é geralmente superior a 220 graus Celsius para os óleos finos e ultrapassa 250 para os óleos espessos. O ponto de congelamento é a temperatura em que o óleo não escorre mais de uma proveta quando esta é inclinada. O ponto de congelamento deve ser o mais baixo possível de modo a facilitar que o motor entre em movimento depois de tempo prolongado sob temperatura muito baixa. As diferentes estruturas moleculares dos óleos lhe dão algumas qualidades particulares que influenciem o seu comportamento no motor. A qualidade de aderir à superfície metálica é denominada de adesividade. Essa qualidade favorece a formação de uma película lubrificante e se mantém contínua, mesmo em presença de cargas fortes. Em alguns casos, a adesividade e a viscosidade são paralelas. A uma viscosidade mais elevada corresponde uma maior adesividade, mas uma viscosidade igual, a adesividade pode ser diferente conforme a estrutura molecular de cada lubrificante. Ora, de modo geral, os óleos destinados aos motores de combustão interna são de origem mineral, e esses óleos possuem uma grande estabilidade química, contudo, seu poder lubrificante diminui rapidamente acima dos 120 graus Celsius. O uso de óleos lubrificantes de origem vegetal, principalmente extraído do rícino ou a mamona, assegura melhor lubrificação a temperaturas elevadas, mas a sua estabilidade química é pequena, dando origem ao aparecimento de ácidos orgânicos não aconselháveis a partes internas do motor. Atualmente, adicionam elementos químicos apropriados como os aditivos que podem melhorar a qualidade dos óleos no momento de sua utilização. Os aditivos podem ser diretamente acionados ao óleo na sua lubrificação e, nesse caso, recebem o nome de óleos aditivos, designados comumente por óleos HD ou Heavy Duty. Os óleos HD são vendidos no mercado sob diversas designações dependendo da proporção de aditivo que eles contêm. O aperfeiçoamento progressivo dos óleos minerais destinados aos motores de combustão interna deu origem ao aparecimento de óleos de todas as estações ou de multiviscosos. Esses óleos
são em geral formados por vários óleos de base com estrutura molecular diferente, às quais foram adicionados os aditivos habituais dos óleos Heavy Duty ou HD. A classificação geral dos óleos, por muito tempo os óleos foram classificados apenas sob o aspecto de sua viscosidade medida a temperatura de 50 graus Celsius ou 323 graus Kelvin. O quadro 4.1 aqui ao lado especifica as designações, os grupos Science, que é o Society Automotive Engineering, e a viscosidade correspondente, fonte Reed. Então, nós temos aqui do lado a viscosidade medida em graus Kelvin, tá? A 332 graus Kelvin. A designações dos óleos, ela pode ser multifluido, fluido e viscoso. O grupo pode ser SAE 5, SAE 10, SAE 20, SAE 30, SAE 40 e SAE 50. Em graus Egler, nós vemos que esse da casa e do grupo SAE 5, ele fica em torno de 2 a 2.3 graus Egler, ou de 12 a 15 graus Centistokes, ok? Então aqui tem todos esses dois primeiros aqui se encaixam de muito fluido, ou seja, que corre facilmente. O de fluido que escoa, o que facilita a lubrificação mais rapidamente é o muito fluido. Em segundo vem esses dois aqui de 20 e 30 no grupo SAE 30, 20 e 30, ok? E o muito viscoso, o que é bastante resistente, né? Você vê que ele varia muito aqui de 14 a 21 graus Celsius, tá? Com relação à viscosidade, e 70 a 107, de 107 a 160 graus Celsius. Atualmente tende-se a classificar os óleos conforme o gênero de trabalho exigido do motor, isto é, conforme a espécie de serviço a que este é submetido, conforme se observa na próxima página, vocês vão ver a figura aí, que corresponde ao sistema de classificação dos tipos de óleo. Tá? Aí nós mostramos a figura no lado e aqui como que são feita o sistema de classificação dos óleos. Particularidade dos óleos aditivos. Como a composição dos óleos aditivos varia conforme o fabricante, e o fundamental de misturar óleos, de não misturar, HD, é proveniência diferente, a fim de evitar o comprometimento da sua estabilidade. Tá? Então nós temos aqui, ó, Sociedade de Engenharia Automotiva, tá? Instituto Americano de Petróleo, que é o American Petroleum Institute. Nós temos aqui a temperatura mínima, a designação do óleo, que é sobre a Sociedade de Engenharia Automotiva, que é a SAE. A temperatura mínima admissível de 15 graus Celsius, tá? No inverno, ok? Quando tem esse W aqui, é referente ao inverno. Ah, sou mais ao inverno, o que tem a ver o W? Porque essa especificação, essa nomenclatura aqui, ela é do inglês, ok? Aí aqui tende-se que o óleo é multiviscoso, tá? Temperatura máxima admissível, mais de 40 graus. Aqui a denominação para motores diesel, tá? E o nível de modernidade na ordem alfabética, que é a letra F. Então nós temos muito antigo, A, B e C. A partir da D, E, F e G nós temos os mais modernos, os mais antigos e os mais modernos, ok? Por outro lado, o poder detergente confere ao óleo uma propriedade, a gente falando da particularidade dos óleos aditivos, tá? Confere ao óleo uma propriedade de penetração muito grande, e essa propriedade faz com que seja mais difícil efetuar a vedação no motor e provoca mais facilmente a subida de óleo nas câmaras de combustão, o que pode resultar num pequeno aumento de consumo de lubrificante. Em um motor usado, né, a introdução de óleo aditivo origina a dissolução dos depósitos. Os elementos móveis e, em particular, os anéis de compressão trabalham mais livremente. Desse fato resulta a melhoria da compressão e da potência mais frequente à marcha do motor, que é um pouco mais ruidosa. A introdução de um óleo aditivo altamente detergente em um motor que anteriormente já funcionou com óleo comum apresenta certos riscos ao óleo aditivo e provoca o desprendimento dos depósitos de carvão interno.
Esse dispositivo de volume apreciável não se dissolve totalmente no óleo, acumulando-se no fundo do cárter, nos filtros, nos condutos de lubrificação, onde a sua presença pode criar graves incidentes. Quando fala graves incidentes, a motor de veículo é começar a danificar peças internas, tá? Os óleos multiviscosos. Os óleos multiviscosos abrangem uma categoria de lubrificante atuais que apresentam uma pequena variação de viscosidade em relação às variações da sua temperatura. A frio, por exemplo, um óleo multiviscoso possui a mesma viscosidade de óleos comuns SAE ou SAE 10, enquanto a quente a sua viscosidade é idêntica dos óleos do grupo SAE 30. Obtém-se essa característica por meio de uma mistura apropriada de vários óleos de base. Os óleos multiviscosos asseguram a lubrificação correta em todas as condições de funcionamento do motor e independem das condições climáticas. São munidos de aditivos habituais dos óleos heavy duty e requerem as mesmas precauções quanto à sua utilização. As vantagens principais que apresentam são as de assegurar excelentes condições para a partida a frio, uma lubrificação imediata no momento do acionamento, conservando o poder lubrificante a alta temperatura. Então, até aqui, nós estudamos o complemento da quarta aula, tá? O que ficou faltando para a gente entender o sistema de arrefecimento, tá? Aqui não é uma atividade, mas eu queria que vocês despertassem a curiosidade de vocês e precisassem para se aprofundar mais ainda sobre motor de partida, tá? Que a partir de agora nós vamos falar da situação que envolve muito este cidadão aqui, o motor de partida. Então, partindo aqui para a quarta aula, nós vamos finalizando a quarta aula, nós estamos indo aqui para o sistema elétrico dos motores, tá? Que é composto pela bateria, que comporta como um acumulador de energia elétrica, considerada o principal elemento desse sistema. O motor de partida ou arranque é o componente que tem a função de iniciar o movimento do motor. Alternador, que transforma a parte de energia produzida pelo motor em energia elétrica para atender a demanda de consumo dos dispositivos elétricos consumidores a manter a carga da bateria. Cabos condutores que interligam eletricamente os componentes do sistema elétrico. Quadro de fusíveis que se caracteriza por garantir que as cargas elétricas excessivas não danifiquem os componentes e acessórios consumidores. Dispositivos elétricos consumidores que possuem funções múltiplas, dependendo da aplicação, podem ser enquadrados como sensores eletrônicos, que atuam principalmente como variadores de potência, registradores de consumo, monitores de função, de pressão, temperatura e ajustes, como também diz respeito aos faróis, lanternas, buzinas, sinalizadores, controladores e monitoramento eletrônico. Então, eu aconselho a vocês a dar uma pesquisada, tá? Acessando esse site aqui da Bosch, para entender um pouco mais sobre motor de partida. Sistema de partida dos motores de combustão interna. No momento do acionamento da chave, a bateria emite um sinal ao motor de partida ou motor de arranque. Um pinhão da extremidade do motor de partida desliza sobre a cremalheira do volante do motor, iniciando-se o funcionamento do motor através de polias e correia. O motor faz funcionar o gerador, que é o alternador, tá? Que por sua vez mantém a carga da bateria estável. Aqui nós temos uma bateria vista explodida, tá? Eletrodos positivos, eletrodos negativos e positivos, tá? Eletrodo positivo à esquerda e eletrodo negativo à direita, ok? E aqui o esquema da rede elétrica do motor. A bateria passando pelo motor de arranque ou motor de partida, passa pelo distribuidor, vem ao alternador e retorna para a parte de alimentação das partes elétricas do motor. Aqui nós temos o motor de ciclo Otto, que a gente começou a falar logo no início das nossas aulas, tá? Para obter a centelha de ignição no momento exato em que deverá ocorrer a combustão da mistura A mais combustível, os motores de ciclo Otto dispõem de um sistema de ignição composto por bateria, chave de ignição, bobina de ignição, distribuidor, vela de ignição e ignição elétrica. Aqui a figura mostra um esquema de distribuição de energia do motor: bateria, chave de ignição, bobina e distribuidor.
Então, a bateria que transforma energia química em energia elétrica e armazena essa energia elétrica gerada pelo alternador. Chave de ignição que interrompe ou não a passagem da corrente elétrica para a bobina. Bobina de ignição que possui um circuito primário e um secundário, que a partir de uma baixa tensão, geralmente 12 volts, induz uma alta tensão na ordem de 20.000 volts, que será distribuída para as velas de ignição. O distribuidor que recebe a alta tensão na bobina distribui através dos motores para o cilindro, vela de ignição. A vela de ignição que emite a centelha elétrica na cabeça do pistão no momento da combustão. Energia elétrica transforma a corrente contínua CC em corrente alternada CA, ok? O motor de ciclo diesel é ignição por compressão. Então, o motor de ciclo diesel se diferencia dos demais pelo simples fato de não apresentar vela de ignição e distribuidor de energia, o que reduz significativamente o uso do acionamento elétrico. Entretanto, os demais componentes são importantes e necessários para o bom funcionamento do motor. Então, em resumo da quarta aula, nós estudamos a identificação dos principais sistemas complementares de ar, arrefecimento, lubrificação, combustível elétrico, que auxiliam no processo de funcionamento, especificamente como auxiliares na transformação de energia contida nos combustíveis e energia mecânica nos motores de combustão interna. Ok? E, dando início então à nossa quinta aula, o princípio de funcionamento dos motores de combustão interna. Essa aula tem por objetivo compreender os processos que regem os ciclos termodinâmicos através do ciclo de Carnot, identificar os motores segundo o ciclo de funcionamento Otto e diesel, compreender as fases dos tempos de funcionamento dos motores e o processo de combustão. Ciclos termodinâmicos. Funcionamento dos motores de combustão interna se realiza em ciclos denominados ciclo termodinâmico, no qual se distingue 4 fases ou 4 tempos: admissão, compressão, explosão, expansão e escape. Notem que explosão e expansão estão agregados. Conceitualmente, o ciclo é uma série de processos que ocorrem quando um determinado sistema se desloca originalmente de um estado inicial para retornar ao estágio original. Nesse processo, os elementos fundamentais que caracterizam o ciclo termodinâmico de uma máquina térmica são substância de trabalho, fonte de calor, fonte fria e máquina térmica. Ciclo de Carnot. Para entender melhor os ciclos de funcionamento de uma máquina térmica, apresentaremos de forma resumida o ciclo teórico desenvolvido pelo francês Nicolas Carnot. Ciclo de Carnot em 1823. Carnot publicou uma brochura intitulada Reflexões sobre as potências motrizes do fogo. Enunciava aí um ciclo ideal que, a partir da transformação dos gases perfeitos, deveria ter um rendimento de aproximadamente 72%. Nunca atingido por um motor térmico real. O ciclo de Carnot se compõe nas fases mostradas na figura 5.1. Aí nós temos aqui a expansão adiabática 2 a 3, compressão isotérmica menos 3 a 4, compressão adiabática de menos 4 a 1. O ciclo de Carnot não pode ser objeto de nenhuma realização na prática, por ser descrito teoricamente da seguinte maneira. Primeira fase, expansão isotérmica. O cilindro deve ser resfriado durante a expansão isotérmica e esse mesmo cilindro exige aquecimento para tornar a temperatura constante. A segunda fase é a expansão adiabática. Continuando o repouso, faz-se cessar o reaquecimento do cilindro para que essa fase se efetue sem troca do calor com o cilindro, que a massa gasosa retome o volume e a pressão que possui no início da primeira fase. Terceira fase, compressão isotérmica. Uma massa gasosa é introduzida do cilindro e depois comprimida pelo pistão a temperatura constante. O cilindro é esfriado durante essas fases. Quarta fase, compressão adiabática. Interrompido o resfriamento do cilindro, continua-se a compressão rapidamente, de modo que nenhuma troca de calor tenha lugar entre o gás e o cilindro. Aqui é a figura, tá, da pressão vezes o volume, ok? O rendimento, que é igual a N1 aqui, do ciclo de Carnot, depende somente das temperaturas nas quais o calor é fornecido ou rejeitado. Então nós temos aqui uma fórmula, uma equação, que diz que N1, que é o rendimento, é igual a temperatura, uma vez menos a temperatura baixa a temperatura alta, ok? Dividido pela temperatura alta, que é igual a 1 menos
o quarto tempo dessa temperatura e o primeiro estágio dela, ok? O terceiro estágio e o segundo estágio desse processo. O rendimento também pode ser expresso pela relação de pressão RPS ou taxa de compressão RVS durante o processo isoentrópico, tá? Da seguinte forma: taxa de pressão isoentrópica, nós temos relação de pressão igual a pressão inicial mais a pressão final, pressão secundária dividido pela pressão terciária, que são intermediárias, que é igual a temperatura baixa dividido pela temperatura alta, ok? Que traz uma constante de 1K, tá? Taxa de compressão isoentrópica, onde taxa de compressão, RBS é igual a taxa de compressão, e vem o volume 1, 2, 3 e 4, que é o volume inicial, volume final, e os volumes intermediários, que é V2 e V3, tá? Igual a volume, ok? Esses três aqui igual a volume, e K, que é igual a constante, ou seja, a taxa de compressão constante é igual a K. Então nós temos taxa de compressão igual a volume final dividido pelo volume inicial, que é igual às duas partes do volume intermediário 3 dividido pelo intermediário 2, que é igual a tempo de a temperatura constante de 3 dividido por temperatura do segundo intermediário, tá? Que tem como constante também 1K. Portanto, o rendimento normal de temperatura fica para esta fórmula aqui, que é igual a 1 menos o índice normal de temperatura, tá? Vezes a constante, ok? Que é igual a o valor real da temperatura, ok? E a sua base de constante. A classificação dos motores segundo o ciclo termodinâmico. Para abordagem sobre a classificação segundo o sistema que considera o ciclo termodinâmico, é conveniente lembrar que a termodinâmica é a ciência que define as transformações do calor e do trabalho mecânico, e os estudos das leis às quais obedecem os gases durante sua evolução, desde sua entrada no cilindro até a sua saída para a atmosfera. Nos motores de combustão interna, os gases são comprimidos, queimados, dilatados e expandidos sob efeito da temperatura ou de um trabalho mecânico. Se é indispensável se conhecer profundamente a termodinâmica para a construção dos motores, são também necessários conhecer elementares para compreender o seu funcionamento. Então aqui já está bem explicado. Se é indispensável conhecer profundamente a termodinâmica para a construção de motores, então também é mais do que indispensável conhecer os elementares para se compreender o seu funcionamento. Assim, segundo os ciclos termodinâmicos, podemos classificar os motores em ciclo Otto e ciclo diesel. Motores do ciclo Otto, motores de combustão interna com ignição por centelha, utilizados como combustíveis gasolina, gás ou álcool. O convencional motor a gasolina é um motor de combustão interna na qual uma mistura A mais combustível é admitida num cilindro e comprimida pelo pistão ou êmbolo. Após inflamada por uma centelha elétrica, provocada pela vela de ignição. Isso nos motores de ciclo diesel, a combustão interna por ignição por compressão, utilizando como combustível diesel, biodiesel e sua mistura. O motor diesel é um motor de combustão interna no qual o ar admitido no cilindro é comprimido pelo pistão ou êmbolo, atingindo devido à compressão a temperatura de 500 a 700 graus Celsius. Uma vez injetado ou automatizado, o combustível e a mistura inflamam-se espontaneamente graças ao calor resultante da compressão do ar. Processo de combustão dos motores. Para que haja uma combustão perfeita, é necessário dosar 3 elementos fundamentais, e é chamado triângulo do fogo: o ar, o calor e o combustível. Então a figura do triângulo do fogo nós temos aqui, tá? O tempo que leva para que a mescla a combustível entre em combustão é chamado de atraso de combustão e dura aproximadamente 1 milésimo de segundo. Em alguns casos, existem condições que o atraso pode durar mais tempo, até 2 milésimos de segundo, isso devido a baixa temperatura de funcionamento do motor, bicos injetores não atomizando perfeitamente, pontos do início de injeção ajustado muito avançado,
má qualidade do combustível, problemas mecânicos específicos para o tipo do motor. Ora, a combustão, o queima, é um processo químico que exige a presença desses três componentes que, ao se combinarem na proporção adequada dentro do motor, promove a explosão. Então nós temos o calor, o ar e o combustível. Como consequência de maior tempo de atraso de combustão, há o ruído de combustão chamado de batida de pino, ruído metálico gerado por frentes de chama distinta dentro da câmara de combustão. Outro fator que influencia o atraso de combustão é a pressão e compressão no interior da câmara de combustão. Quanto maior a pressão, menor o atraso de combustão, conforme mostra a figura 5.3 a seguir. O efeito da temperatura graus versus nível de pressão barométrica. A figura 5.3 traz o tempo de combustão, tá? Uma fonte Mercedes-Benz do Brasil. Nos motores de ciclo alto, a mistura ar combustível é realizada antecipadamente, a sua entrada no cilindro por elemento misturador carburador, ou mais recentemente pelo dosador eletrônico de combustível. Então, nós temos aqui a figura do tempo de combustão, combustão do tempo exato, combustão muito adiantada, combustão muito atrasada. A forma da quanto a combustão pode ser dividida em pelo menos dois tipos que garantem sua injeção: injeção direta e injeção indireta. A injeção indireta, a injeção direta, a combustão se dá diretamente sobre a câmara de combustão, na qual o pistão faz parte. Figura 5.4 aqui embaixo, tá? Nós vemos detalhes do tipo de injeção direta sobre os pistões, ok? A combustão tem início no interior da pré-câmara, expandindo-se para a câmara de combustão principal no topo do pistão, como mostra a figura 5.5 e a figura 5.6. Então, na próxima aula nós vamos dar continuidade, ok? Vamos continuar falando do sistema de combustão de motores com combustão interna, tá? Eu agradeço muito obrigado pela atenção dos senhores, por sua atenção, e sucesso é o que desejo a todos nessa caminhada aí, nessa jornada, ok? Espero que possamos estar juntos para mais uma aula ainda essa semana. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, muito obrigado e desejo a todos sucesso verdadeiramente.